Oi, pessoal, então vamos lá voltar agora. A gente vai fazer a questão 7 e a questão 8, tá? Na questão 7, eu pedi para criar um algoritmo que efetuasse o cálculo do salário líquido de um professor. E os dados fornecidos seriam o valor da hora-aula, o número de aulas dadas no mês e o percentual de desconto do INSS. Beleza, vamos ver como que a gente vai fazer isso então. Então, olha só, eu tenho o valor da hora-aula, né, que foi solicitado, o número de aulas dadas, tá? Então, eu vou colocar NA aqui, número de aulas. Eu tenho o percentual que a pessoa vai digitar, diferente, tá? O valor que ela quiser, né? E daí, eu vou ter que calcular o salário dessa pessoa, sem o desconto do INSS, e então eu calculo o líquido, né? Com o desconto. Tudo isso eu vou colocar como real, porque o salário, na verdade, ele necessariamente não vai ser inteiro, né? Dificilmente um salário ele tem o seu valor inteiro. Então, eu vou pedir primeiro, escreva, né? Escreva para ele informe o valor da sua hora-aula, da sua hora-aula, beleza. Vou ler, né? Leia o valor da hora-aula, igual eu defini lá na variável. Daí eu vou pedir para ele escrever, informe o número de aulas dadas, né? O número de aulas dadas. E vou ler esse número, então, número de aulas. E então, eu peço para ele informar para mim o percentual de desconto, né? Então, o valor do desconto do INSS. Maravilha. Opa, já tá ali. Olha lá. Daí, ó, percentual de desconto. Feito isso, eu posso fazer tudo junto, como eu posso fazer separado. Então, eu vou fazer separado. Então, eu vou fazer o salário, receber o valor da hora-aula vezes o número de aulas dadas, tá? E vai armazenar na variável salário, valor inteiro sem desconto. E daí, eu vou calcular esse salário líquido, né? Já com o desconto do INSS. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o meu salário e vou multiplicar pelo percentual, porque eu não sei quanto que ele vai digitar. No exercício anterior, a gente colocou já digitado, né? Porque era 9%, a gente já pegou e colocou lá 9 dividido por 100, 0,09. Aqui eu não sei quanto que o usuário vai digitar. Então, eu tenho que fazer o percentual dividido por 100. Esse valor eu vou subtrair do meu salário. E daí, olha só, como eu vou subtrair do salário e o valor do percentual aqui, né? Ele dá menor do que o valor do salário final, vai dar um número negativo. Então, para não dar negativo, eu vou multiplicar por menos 1, tá? Para ficar um valor positivo. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês sem colocar o menos 1 primeiro, tá? Vamos deixar assim. Tá tudo certo, parênteses, esse com esse com esse. Tá, deixa eu fechar mais um aqui. E daí, eu vou colocar lá, ó, escreva o salário líquido e vou pedir para apresentar o valor do salário líquido. Então, olha só, se eu venho aqui, e peço para rodar, ó, ele vai falar, informe o valor da sua hora-aula. Então, vamos supor, sei lá, R$10 o valor da hora-aula. Informe o número de aulas dadas. Então, 20 aulas dadas. Informe o valor do desconto. Opa, tem que arrumar ali. Desconto do INSS, 9%. Então, ó, o salário líquido é de menos 182. Então, isso não tá certo. Então, eu vou fazer o quê? Desconto. Eu vou pegar esse valor aqui e vou multiplicar por menos 1. Porque daí, na hora que eu rodar, ó, o valor da hora-aula 10, número de aulas dadas 20, o INSS de 9%. Opa, o salário líquido é de 182. Daí o valor fica positivo. Se eu quiser informar também a questão do percentual, posso fazer daquele jeito que eu mostrei para vocês no
nos exercícios anteriores, informar quanto que é a porcentagem, informar o número de aulas dadas, tá? Então, por isso que eu incluí aqui o -1, tá? Para não ficar negativo o valor, ok? Então, beleza. Então, esse daqui já tá feito. Então, agora eu vou já apagar aqui pra gente fazer o próximo exercício, que vai ser a questão 8, tá? Vamos ler aqui o que tem na questão 8. Opa, aqui. Ler uma temperatura em graus centígrados e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é, onde F é a temperatura em Fahrenheit e C é a temperatura em centígrados. Olha só, a fórmula que eu coloquei aqui, né, Celsius to Fahrenheit fórmula, né, Celsius para Fahrenheit. Então, eu já preparo essa fórmula, meio complicado eu utilizar assim, então eu já faço o preparo dela, tá? Esse 5 dividido por 9 aqui e tudo mais. E daí sim eu jogo o valor lá no meu algoritmo, tá? Então, eu tenho que estar com a fórmula bem escrita. Então, vamos lá. Nesse algoritmo, é para ele informar os graus centígrados, e daí eu vou converter para Fahrenheit. Esses valores aqui, eu vou deixar como real, tá? Porque geralmente, às vezes, acaba gerando com vírgula, principalmente a conversão do Fahrenheit. Apesar que eu tenho uma solução para isso, para não demonstrar com vírgula e já fazer o arredondamento. Então, a primeira coisa que eu falo é pedir para ele, escreva, digite a temperatura em graus centígrados. Beleza. Daí eu vou ler essa temperatura. Beleza. Feito isso, eu já vou para a fórmula. Ou seja, o meu graus Fahrenheit vai receber a minha fórmula. Qual que é a minha fórmula? Eu já fiz a transformação da fórmula, tá? Então, eu faço aqui, ó, 100 dividido por 0,556. Lembrando que para utilizar a numeração no Visual, a vírgula eu utilizo como ponto. Isso daqui eu faço mais 32, tá? Vou somar com mais 32. Daí eu vou colocar aqui, ó, escreva a temperatura em graus Fahrenheit. E daí, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou colocar far 2,3. O que isso quer dizer? Quer dizer que antes da vírgula eu posso utilizar até 3 números. E não vou utilizar nenhum número após a vírgula, tá? Vou rodar de várias formas aqui pra vocês. Então, olha só, dessa maneira que eu fiz, ó, vamos supor que eu tenho 40 graus centígrados. Então, ó, a temperatura em Fahrenheit é 104, ele não demonstra a vírgula. Agora, eu vou tirar esse 2,3 aqui, vou rodar de novo, ó, 40. Olha como é que ele gera o resultado, 103,9, lá. É um monte de número aqui. Então, quando eu coloco aqueles 2,3, ele só vai considerar os 3 primeiros números aqui, né? Não vai dar mais do que 3 em graus Fahrenheit, né? Porque senão as pessoas, não sei, morrem queimadas, pegam fogo, enfim, vira torresmo. Então, aqui nesse caso, eu só quero 3. Então, vamos lá. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, 2,3, 2,2, vou rodar de novo, ó. Coloco 40 graus, ele vai assumir o quê? Os 3 números antes da vírgula e os 2 números depois da vírgula. Mas eu não quero, então eu só deixo 2,3, que daí ele faz o arredondamento para mim. Tudo bem? Então, a nossa lista de exercícios, nós chegamos ao final, já resolvemos ela por completo. E agora a gente vai para o próximo link, que é a aula em si, tá bem? Então, eu encontro vocês no próximo link.